Com o passar dos anos, diversas alterações ocorrem no nosso corpo, né? E essas mudanças são parte do processo de envelhecimento e variam de pessoa para pessoa. Em alguns casos, gente, pode ocorrer mudanças que afetam a deglutição, que é o ato de engolir alimentos, líquidos e saliva. E esse problema, bastante comum na terceira idade, é chamado de disfagia. Essa condição pode gerar um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Por isso, principalmente se você tem esse quadro ou convive com alguém que foi diagnosticado com disfagia na terceira idade, vale a pena se informar para evitar complicações. E quem vai nos ajudar a entender melhor como a disfagia pode afetar a rotina dos idosos é o Dr. Diogo Callas, que é médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Minas Gerais. Dr. Diogo, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E é isso, eu falei que a disfagia está relacionada ao ato de engolir os alimentos, né? Mas já explica pra gente o que é essa condição. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, agradeço aí a possibilidade de estar contribuindo com o conhecimento do seu público. Bom dia a todos. A disfagia, ela é qualquer alteração que curse com dificuldade na deglutição, desde a boca até chegar ao estômago. É uma condição de alta prevalência na população idosa, e os estudos mostram que podem atingir mais de 10% da população idosa hospitalizada e de 30% a 50% da população idosa mais fragilizada, que é assistida em ambientes principalmente domiciliares e instituições de longa permanência. Nós sabemos que, com o passar do tempo, o envelhecimento pode causar uma lentificação nesse processo de deglutição, que a gente dá o nome de presbifagia, que é diferente do processo de disfagia, que já é um processo mais patológico, no qual as principais causas são problemas relacionados à neuromotilidade do sistema digestivo. Então, as principais doenças implicadas no desenvolvimento de disfagia são doenças geralmente neurodegenerativas ou neurovasculares, como, por exemplo, demências nas suas fases avançadas, como Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e principalmente pós-acidente vascular encefálico, o famoso AVC ou derrame popularmente conhecido. Pois é, e aí infelizmente é comum, né, doutor Diogo? Então, como que a gente pode falar desse impacto da qualidade de vida, né? Eu falei, a disfagia vai impactar a qualidade de vida do idoso, mas como, assim, na prática mesmo, no dia a dia, como que vai afetar? Diferentes aspectos, né? O paciente idoso com disfagia, ele tende inicialmente a falar conosco, né, na consulta médica, né, reportar conosco na consulta médica que está tendo dificuldade de deglutição, ou até mesmo seus familiares vão reportar que o indivíduo ele está retendo alimento na boca ou está engasgando durante a deglutição. Isso vai impactar tanto nos aspectos físicos, sociais e psicológicos do indivíduo. Do ponto de vista físico, isso pode trazer transtornos alimentares, o paciente pode evoluir com menor digestão, né, menor aceitação de dietas e com isso evoluir para um processo de desnutrição, de desidratação, né, que aí vem as suas consequências seguintes. No aspecto psicológico, advém o medo, advém a insegurança alimentar. Então, muitas vezes o indivíduo evita de se alimentar de certas substâncias, de certos alimentos, dependendo até da sua consistência. E também do ponto de vista social, aquele indivíduo ele começa a ter uma tendência ao isolamento e uma tendência a ser até discriminado
por cuidadores e até mesmo por seus familiares, visto que a relação social ela se torna prejudicada nesses pacientes com transtornos alimentares. Pois é, e existem estratégias, doutor Diogo, para a gente superar esses impactos tão negativos na qualidade de vida desse idoso? Sim. Importante é a identificação precoce da doença. Então, em qualquer condição que curse com o indivíduo ter dificuldades de alimentar, ou ter dor ao alimentar, ou estar tendo engasgos alimentares, ou queixa de dor torácica, de refluxo pós-alimentar, isso deve ser investigado o mais precocemente possível, porque a intervenção precoce, ela pode causar um retardamento na evolução dessa doença. E isso também trazer uma maior segurança e um maior conforto para o paciente e para os seus familiares. A partir dessa detecção, vai haver também uma intervenção interdisciplinar, né? Isso é importantíssimo, a intervenção fonoaudiológica, nutricional, do corpo de enfermagem, né? da equipe de enfermagem, para que a gente consiga garantir a aceitação, a deglutição, né, um equilíbrio nutricional e também um suporte familiar e social. Então, é muito importante a intervenção precoce e a, a intervenção multidisciplinar e interdisciplinar nesses casos. Pois é, a gente vê muito essa importância dos familiares, dos cuidadores também. Doutor Diogo, o que você diz assim de conselho para essa pessoa, né, que convive com uma pessoa que foi diagnosticada com disfagia? O que ela pode fazer, como que ela pode dar apoio e ajudar para que essa pessoa passe por isso de forma mais leve e tranquila? Primeiramente, os familiares e idosos eles vão ter que ter a compreensão do processo, né? Muitas vezes aquele idoso ali ele não está recusando a alimentação ou está tendo dificuldade de se alimentar porque quer, né? Não é um ato deliberado do paciente. Então, isso é uma doença que deve ser encarada como uma doença e tratada de forma adequada. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. A partir disso, seguir as orientações dadas pelo seu médico, pelo seu nutricionista, pelo seu fonoaudiólogo, enfim, todos os profissionais envolvidos no tratamento desse quadro de disfagia. Isso vai envolver tanto ajustes alimentares, como adequações medicamentosas, enfim, né, até nos utensílios domésticos isso pode gerar uma certa adaptação, ter necessidade de certa adaptação. Então, o importante é detectar, né, entender o que está acontecendo e seguir as orientações dos seus profissionais de forma adequada. Com isso, o paciente e o familiar vai estar mais seguro do processo patológico que está acontecendo, das possibilidades terapêuticas que podem advir desse tratamento, né, e assim garantir uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo. Você falou entender, né, doutor Diogo? E eu penso que isso é muito importante mesmo, entender que a situação existe, né? Porque às vezes a pessoa ela não acredita, né, que aquele indivíduo está passando por isso. E às vezes, assim, uma ida a um restaurante para uma pessoa com disfagia vai ser um pouco mais complicada para uma pessoa que não tem o diagnóstico, né? Então, é ter atenção e cuidado com essa pessoa em todos os momentos ali da vida social também. Sim, sem dúvida nenhuma. O entendimento e a aceitação são muito importantes. Nós nos deparamos muito com essas questões de intolerância, de não compreensão desses processos por cuidadores e familiares. Como eu havia dito, muitas vezes a recusa alimentar ou a lentidão para se alimentar dessas pessoas com disfagia é devido ao processo patológico. E no mundo cotidiano, né, onde reina muita pressa, né, a execução de tarefas rápidas, a gente ter ali uma capacidade de se adequar a essa necessidade alimentar de uma forma adequada a prevenir riscos de complicação, porque a gente sabe que a disfagia ela pode gerar várias complicações, desde
aspectos nutricionais como aspectos infecciosos, como, por exemplo, microaspirações, asfixia. Então, é importante entender, se adequar, né, aceitar e executar as tarefas que forem orientadas pelos profissionais inseridos na assistência, para a gente garantir a qualidade de vida desse idoso. Perfeito, doutor Diogo. Eu quero te agradecer, né, por topar conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante e passar conhecimento para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. É isso, gente. A disfagia não impacta apenas a ingestão dos alimentos, mas também pode interferir em aspectos físicos, emocionais e sociais da vida dos idosos. Isso mostra a importância dos familiares e dos cuidadores no acompanhamento das pessoas com disfagia diariamente. A gente vai conferir agora como que é essa rotina na reportagem do Leonardo Apolinário. O Anderson sabe bem como é lidar com a disfagia no dia a dia pela experiência com idosos que apresentam o quadro. Aqui no residencial, a gente tem hoje 18 idosos conosco. Parte desses idosos, então em torno de 5 idosos hoje tem disfagia, tá? O cuidado maior que a gente tem que ter numa situação de disfagia é no momento da alimentação ou da oferta de um líquido para o idoso. Para a alimentação, uma dica interessante, por exemplo, é a gente usar a colherzinha de sobremesa, onde eu fraciono um pouco mais a alimentação e vou dando ela mais pausadamente para dar tempo do idoso fazer a deglutição. Uma dica interessante para quem tem idoso também com disfagia para a oferta de líquido é usar o copinho com canudinho, que permite então que ele vá aspirando a quantidade de água à medida que ele vai podendo fazer a deglutição do líquido. E a gente evita assim uma aspiração desse idoso. Importante, toda alimentação ele tem que ficar sentado com a cabeça mais erguida e a 30 minutos após ingerir o alimento, ele não pode deitar, ele tem que permanecer na posição sentada. O desafio é grande, é preciso atenção. Sempre respeitar um intervalo mínimo de 30 minutos após a refeição administrada, para a gente evitar o refluxo. Ficar atento a alguns sinais que ele pode apresentar. Então, durante a alimentação, se ele começa a apresentar sinais de engasgo, por exemplo, ele é um idoso consciente, a gente vai interromper a alimentação e orientá-lo a tossir, a forçar para tossir. Se, no contrário, eu tenho um idoso acamado, um idoso que tem parcial consciência ou perda da consciência e está numa situação que seria um engasgo, uma situação de urgência, por exemplo, a gente vai fazer uma manobra de desengasgo. E uma situação de emergência que pode acontecer para a pessoa que tem a disfagia é o engasgo no momento da alimentação. A Argélia vai fazer aqui no Anderson a manobra que é feita quando essa pessoa apresenta esse engasgo. Obrigado. Então, numa situação de um idoso com engasgo, geralmente o que a gente vai fazer? Se posicionar atrás do idoso, uma mão fica fechada, a outra aberta por cima, numa altura acima do umbigo, e a gente faz uma pressão, exatamente essa pressão que ela está fazendo, e a partir daí a gente estimula o suco gástrico a empurrar o alimento que está aqui obstruindo a via aérea. Todo cuidado é pouco com o idoso com disfagia. O importante é, primeiro, fracionar bem a alimentação que vai ofertar para esse idoso, ter o cuidado de usar colheres menores para fazer a oferta da alimentação. O copo com canudinho é muito importante, é interessante. Uma avaliação com um profissional fonoaudiólogo e nutricionista são profissionais importantes que podem contribuir para que a gente tenha um cuidado melhor para esse idoso com disfagia.